Muito bem, Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Eu quero convidar você para que você abra comigo as Escrituras Sagradas. 2 Samuel capítulo 13, versículo 1 a 22. Eu quero que você leia, eu não vou ler aqui porque vai tomar muito tempo, mas eu quero que você leia sobre o incesto de Amnon, filho de Davi. Já falei muito sobre esse texto em congressos jovens, mas eu hoje quero falar-lhes sobre outro tema, como se livrar da tara crônica que habitava em Amnon, filho de Davi. Antes de qualquer coisa, permita-me dizer-lhes, por mais que oremos, por mais que jejuemos, por mais que façamos vigílias e venhamos passar noites em oração, você habita num corpo corruptível. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que nós habitamos no corpo corruptível. Por isso que precisamos vigiar a nós mesmos. Observe que aqui em 2 Samuel 13 não descreve um pecado súbito, mas um processo interior prolongado. Porque quando você lê o capítulo 13, versículo 2, diz que Amnon, filho de Davi, se angustiou até adoecer por causa de Tamar. O verbo hebraico aqui indica aflição contínua, obsessiva. Não se trata, ouça isso, de amor. Mas como a ciência descreve, se trata de uma tara crônica, isto é, um desejo distorcido, cultivado no interior, não tratado espiritualmente, que acabou dominando a vontade de Amnon. Tara crônica, ouça isso, não é apenas um desejo sexual. É desejo sem governo, paixão sem freio, imaginação sem cruz. O pensamento deste jovem estava na sua irmã, Tamar. Constantemente, ela era meia-irmã dele. Meia-irmã dele. Qual é a análise que eu faço aqui do texto? Amnon é um coração dividido. Amnon era filho de Davi, ele tinha uma herança espiritual. Príncipe, ele tinha autoridade. Era um homem cercado de privilégios, mas sem disciplina interior. Privilégio espiritual, preste-me atenção, não substitui santidade interior. Santo Agostinho dizia que o pecado começa quando o desejo deixa de obedecer à razão iluminada por Deus. Amnon sabia que Tamar era sua irmã. Por isso que o versículo 2 diz que ela lhe parecia impossível. Porque os estudos do Antigo Testamento revelam que uma filha de um rei, ela era vigiada com soldados 24 horas para que não fosse tocada. Então, ele sabia que Tamar era sua irmã, ou seja, ele conhecia o limite moral, mas escolheu alimentar a fantasia. Todos nós conhecemos o nosso limite. O nosso limite moral. Você sabe que não pode olhar para uma mulher que passa seminua. Você sabe que não pode olhar e cobiçar a mulher de ninguém. Você sabe que não pode assistir filmes pornô. Você sabe que não pode navegar em sites impróprios. Você sabe. É um limite. Mas a tara cresce na imaginação, não no corpo. Antes do ato houve olhar prolongado, fantasia cultivada, pensamento repetido, isolamento emocional. Por isso que Jesus disse, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. O pecado sexual não começa na cama, meus irmãos.
Começa na mente não submetida a Deus. A alma que não vigia seus pensamentos, cedo se torna escrava deles. E tem muita gente escrava, muita gente que está preso na tirania do pecado. Por isso que Mahatma Gandhi diz, tem muitos presos que são libertos e tem muitos libertos que estão presos. Mas aqui tem um papel fatal de Jonadab. A normalização do pecado. Jonadab, que era primo, era um homem muito sagaz, mas sem temor de Deus. Ele não confronta Aminon, não chama Aminon ao arrependimento. Ele ensina estratégias para pecar. Que ação infernal. Toda a tara crônica encontra aliados que a justificam. O amigo que não corrige o pecado se torna cúmplice da queda. Você sabia disso ou não? Ou você dá uma de Caim, não sou tutor dele? Muitos líderes caem não por falta de Bíblias, mas por excesso de conselhos e pensamentos carnais. Agora, o papel de Davi, o silêncio do pai e a omissão da autoridade. Porque quando você vê o versículo 21, quando ele estupra Tamar, o rei Davi soube de tudo isso e ficou irado, mas não agiu. Por quê? Porque Davi carregava a culpa não tratada de Batseba. Quem não resolve seu passado perde a autoridade para corrigir. Pecados não tratados geram permissividade espiritual. O líder que tolera o pecado em si mesmo não consegue combatê-lo nos outros. Essa é a verdade. Por exemplo, você que é líder, você que dirige, você que tem filhos, se seus filhos fazem baderna no templo, qual é a moral que você tem de corrigir os outros? Você está me entendendo agora ou não? A tara nunca satisfaz. Porque aqui nós temos o ato e o vazio. Após o uso, após o abuso, o texto afirma, lá no versículo 15, Aminon a odiou com grande ódio. O que foi que o amor virou aqui? O amor, entre aspas, virou repulsa. A teologia do pecado sexual promete prazer, entrega vazio, produz culpa, gera destruição. O desejo sem Deus termina sempre em desprezo. Você está me entendendo ou não? Ele violentou, ele pegou na marra, ele quis na força. Você sabia que tem maridos que fazem isso com suas esposas? Pegam na marra, querem na força. A mulher não quer, mas ele quer na marra, na força. No braço do autoritarismo. Como se livrar da tara crônica? Eu vou te dar aqui alguns caminhos bíblicos e pastorais. Você que está nessa tara crônica, você está pensando naquilo que não é para pensar. Você está alimentando aquilo que não é para alimentar. Primeiro, nomear o pecado pelo nome. Aminon nunca chamou seu desejo de pecado, chamou de amor. Cura começa com confissão honesta. Quem cobre suas transgressões jamais prosperará. Quando você for conversar com Deus sobre o seu desejo, nomeie. Pai, eu estou com este desejo aqui. Eu estou com desejo do adultério. Eu estou com desejo de olhar filmes pornôs para me masturbar. Nomeie. Segundo, matar o pecado antes que ele amadureça. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses 3:5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Crisóstomo dizia que o pecado é como serpente. Se não esmagas a cabeça, ela te morde. Tara crônica não se controla, se crucifica. Número 3, substituir a fantasia pela presença de Deus. O problema não é apenas tirar algo, mas preencher com algo. Por isso que Paulo fala em Gálatas 5,16, andai no Espírito
e jamais satisfareis os desejos da carne. Todos nós temos desejos que vêm na nossa carne. O problema não é ter o desejo. O problema é satisfazer os desejos. Disciplinas espirituais essenciais como palavra diária, confissão diária, direção espiritual, prestação de contas, como isso aqui é importante. Número 4, cortar alianças perigosas. Jesus foi radical quando ele disse: se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se aquilo está te prejudicando, cai fora. Se é o patrão que está dando em cima de você, pede as contas. Se é aquela vizinha que está dando em cima de você, conta para tua mulher. Para de dar carona. Para de dizer bom dia, boa tarde e boa noite. Se é no WhatsApp que você está recebendo mensagem, bloqueia. Corta alianças perigosas. Isso inclui pessoas, ambientes, conteúdos, conversas, isolamento digital. Por isso que Basílio Magno dizia: não se vence a paixão flertando com a ocasião. Você não vai vencer nunca. 5, restaurar a autoridade espiritual perdida. Aminon perdeu tudo: honra, respeito, futuro. Mas em Cristo há restauração. Porque 1 João 1,9 é bem claro: se confessarmos os nossos pecados, não é pedir perdão, é confessar. É dizer nas entrelinhas o que você fez, da maneira que você fez. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Evangelho da libertação não é força de vontade, é cruz, graça e Espírito Santo. Eu quero trazer algumas lições pastorais finais. Tara crônica nasce de desejo não disciplinado. Fantasias não confrontadas vira tragédia. Pecado sexual não tratado destrói famílias. Silêncio pastoral é cumplicidade. Santidade exige vigilância diária, constante. Só Cristo governa plenamente os desejos humanos. Aminon nos ensina o que acontece quando o desejo governa o homem. Cristo nos ensina o que acontece quando o homem se rende ao Espírito. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Se renda agora. Se essa mensagem você acha que tocou em você em alguma área, se renda. Vamos orar. Senhor, crucifica em nós todo desejo que não nasce do teu Espírito. Governa nossa mente, nossos afetos e nossos impulsos. Não permitas que paixões ocultas destruam aquilo que tua graça quer preservar. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Baruque Axé. Deus te abençoe.